Olá, estamos começando mais um 15 na TV aqui pela TV Unimap, iniciando também uma semana decisiva para o 15 de Piracicaba, né? Faltam apenas 2 jogos para finalizar essa primeira fase, e a gente recebe aqui mais uma vez o nosso time, como sempre, né? Eduardo e Evandro, e a presença especial aqui do Ramon Bisson, né? O advogado do 15 de Piracicaba. Ramon, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite aqui da TV Unimap, participar do 15 na TV. É sempre bom a gente estar aqui participando e passando as novidades aí do 15 para o nosso torcedor. É isso aí, Roberto. Feliz aí, um empate importante, né, lá em São Paulo, um jogo bastante difícil, confronto direto. E agora temos aí 2 decisões. Seguir confiante nessa classificação aí, tenho certeza que o 15 de Piracicaba vai chegar até as semifinais. É isso aí, um alá para todos aí que estão nos acompanhando mais uma vez, né? É a semana, como a gente pode dizer, é o nosso último programa antes de sabermos se o 15 avançará ou não para as semifinais do Campeonato Paulista Série A2, né? Então, uma semana aí muito importante. Um ponto positivo, fora de casa, que mantém o 15 ainda na briga, restam 2 rodadas. Estamos completamente aí na disputa por uma vaga semifinais e confiantes que ela virá. Como vocês falaram, a gente falou, é a última semana antes da semifinal, que vai decidir aí o futuro do 15. E para a gente começar a falar, né, do último jogo do Nacional contra o Nacional, um empate de 2-2. Claro que acho que todo mundo, toda a torcida queria uma vitória, né, que seria muito importante para o 15, porque colocaria de fato ele no G4. Mas acho que se a gente analisar toda a situação, né, o 15 jogando fora de casa, o Nacional que vem fazendo um bom campeonato, tanto que está em 4º lugar, o empate eu acho que foi de bom tamanho, né? O que vocês podem falar sobre esse jogo? Olha, eu aponto o equilíbrio como palavra que define esse jogo, né? Você vê pela situação das equipes na tabela, né? Há um bom tempo já 15 Nacional ali, bastante parelhos na tabela de classificação, a pontuação igual, né? Vantagem do Nacional no segundo critério de desempate, que é o saldo de gols, o primeiro número de vitórias, e essa igualdade também se pôde ver no jogo, né? Jogo bastante equilibrado, com o Nacional jogando em casa. O Nacional a gente já esperava que no começo do jogo saísse um pouco mais para o ataque. Isso costuma acontecer sempre com a equipe que está jogando em seu estádio, e o Nacional mais ainda por conta dos resultados. Você vê as goleadas que o Nacional pegou no campeonato, foram com gol sempre no início do jogo, né? E dessa vez o Nacional foi para cima também, mas o 15 soube suportar bem. Primeiro gol do Nacional ali, um jogador citou um belo chute de fora da área, no canto esquerdo do Samuel, não tinha nada que ele pudesse fazer, e o 15 conseguiu o empate com o André Cunha. O Nacional ainda fez mais um gol, né? Sempre esses 2 jogadores que costumam dar bastante trabalho lá no campo do Nicolau Alayon, né? A dupla ali, o Bruno Xavier e o Bruno Nunes, e novamente, né, foram os autores dos gols do Nacional. Logo no segundo tempo, Vinícius Simon, que foi a única alteração com relação ao jogo anterior, né? Vinícius Simon se recuperou de contusão, voltou no lugar do Marcondes, que estava suspenso. Vinícius Simon fez de cabeça e empatou. Depois o 15 ainda teve algumas oportunidades, o próprio Nacional, né? Como eu disse, a partida seguiu equilibrada e foi assim até o final do jogo. E a vitória poderia ter sido para qualquer um, mas, como a gente já destacou anteriormente, claro que a vitória já deixaria o 15 encaminhado para uma vaga na próxima fase, mas o empate ainda mantém o time completamente na briga, restando aí 2 jogos para definir a classificação. Roberto, eu acho que já destacar já nesse começo aqui a presença do torcedor quinzista lá na capital. Acho que cerca de 4 a 5 ônibus foram, mais ou menos. Eu e o Dr. Ramon estávamos lá na arquibancada, né? Tivemos essa participação lá na torcida, né? Ficamos lá com o pessoal sofrendo bastante, né? Muito. Ramon, aliás, não quis nem ver o pênalti, né, Ramon? A gente fala aqui do 15, a gente tenta, para mudar a sorte, a gente vai alterando nas posições, assiste o pênalti de um jeito, de outro. Como a gente acabou perdendo aí 2 pênaltis em sequência, eu falei, eu não vou olhar, vou ficar de costas, e pela reação da torcida eu já sei o que aconteceu, e felizmente deu certo. Então, se tiver outro pênalti agora na quarta-feira, eu também não vou olhar para manter aí essa sorte. E realmente, como o Evandro colocou, foi um jogo muito igual, um calor. É bom destacar que isso acaba afetando até no desempenho das equipes, mas o importante é que o resultado deixa o 15 na briga. E agora, na minha visão, apesar de matematicamente não depender só dele, mas seria uma combinação muito, né, complicada se o 15
não vencer os 2 jogos e, né, não tiver nenhum tropeço. Eu acho que vai ter algum tropeço, então o 15 depende das suas forças, depende da sua torcida, como o Eduardo colocou, estava lá no campo do Nicolau Layon e agora tem que estar presente no Barão de novo para empurrar o 15 para mais uma vitória. Como vocês falaram, foi um jogo meio equilibrado. E como o Ramon falou também, né, os 2 próximos jogos do 15 são realmente decisivos, porque são os 2 últimos. Mas o 15 precisa ganhar, né? O primeiro jogo é contra o Audax no Barão e o segundo contra o São Bernardo fora, que é um time que veio o campeonato inteiro bem, né? Tá em segundo agora, liderou uma parte do campeonato. Mas o 15 precisa dessas 2 vitórias. E aí a gente, como o Ramon falou, né, a gente tem os outros jogos que a gente precisa dar uma olhada também para ver como que vai ser essa combinação. Mas a prioridade do 15 é a vitória, né? Eu acho que tem que reforçar mesmo que esse jogo contra o Audax não vai ser fácil. Né? É uma decisão, como o Ramon disse. O time do 15 de Piracicaba, a nossa equipe, vai precisar do apoio do torcedor. Não é porque a gente vai enfrentar uma equipe que está lá embaixo da tabela que está ganho. Né? Eu acompanho um pouco as redes sociais de todos os nossos adversários e o Audax comemorou muito o resultado contra o Água Santa, né? Porque o gol saiu aos 50 do segundo tempo. Exatamente, né? Então comemorou muito e deixou realmente eles numa situação um pouco melhor, né? Manteve à frente. A derrota realmente colocaria eles no último lugar, se não me engano, né? Acredito que sim. Em último lugar, né? Na zona de rebaixamento, e o empate já não, ele está fora da zona de rebaixamento, né? O Água Santa está em último. Então eles vêm também animados, querendo ou não, com esse empate, né? Com esse resultado conquistado aí no último minuto. Então não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito complicado. Mas eu tenho certeza que, junto com a torcida, o 15 de Piracicaba vai conquistar essa importante vitória. Realmente. E essa partida, quando a gente se diz em igualdade entre 15 e Nacional, até o próximo adversário, a próxima rodada, vai ser bastante parecida para os dois, né? Porque o Água Santa vai jogar a vida deles contra o Nacional lá no Nicolau Layon e o Audax a vida deles contra o 15 aqui no Barão. Então é um jogo muito parecido aí para ambos e muito perigoso. Porque você imagina uma equipe, a gente já esteve do outro lado, sabe como é, né? Uma equipe que joga para não cair, vai fazer de tudo, é praticamente a última chance de permanecer nessa divisão. Então, uma rodada muito parecida aí para 15 e Nacional, e quem for melhor vai conseguir. E o Sertãozinho, que é o outro concorrente, também tem um jogo difícil. O Sertãozinho pega o Oeste fora de casa, o Oeste com a vitória nesse fim de semana também, ainda está na briga, né? Claro que dependendo de uma combinação de resultados aí, mas o Oeste também está na briga. Então o Oeste também vai jogar sua última chance aí para conseguir uma vaga na próxima fase, e o jogo é em Barueri, com o mando do Oeste. Então é uma partida bastante complicada para o Sertãozinho, e 15 Nacional também não terão vida fácil nessa próxima rodada. O Guarani acho que já está classificado, né? Guarani classificado, São Bernardo também com a vitória no fim de semana encaminhou bem, né? Então deve chegar contra o 15 até já classificado matematicamente. E eu acredito que essas 2 últimas vagas aí ficariam entre essas equipes mesmo. 15 Nacional, Sertãozinho e até o próprio Oeste aí correndo um pouco mais por fora. Bom, como você falou, o São Bernardo, se ganhar o próximo jogo, né, que é contra a Inter de Limeira, né, que não vem fazendo um campeonato bom também. Então, se chegar na última rodada já classificado, talvez... Vocês acham que pode dar uma aliviada para o 15, assim? Pode ser um jogo menos complicado? Tem até a questão das suspensões, né? Eu não sei como está o número de jogadores pendurados, mas de repente os clubes que já garantem a vaga fazem isso, né? Os jogadores levam os cartões amarelos aí para ficarem fora do último jogo e entrarem zerados na próxima fase, né? Zerados que eu digo porque zero os cartões, mas se ele levar o terceiro no último jogo da primeira fase, ele tem que cumprir no primeiro jogo das quartas de final, né? Então é nesse sentido. E também, ou de repente, poupar algum jogador que esteja pendurado e não tenha recebido o terceiro cartão amarelo. Então é uma situação diferente, né? Queira ou não, a equipe entrar com uma necessidade de vitória e você enfrentar um adversário que já está classificado, queira ou não, muda um pouco o aspecto da partida. A não ser que tenha alguma pretensão de primeiro lugar, isso, né? Tem isso também. Não que vá ser fácil, né? Mas cria um aspecto diferente. Bom, como o Evandro falou, né? Os concorrentes diretos com 15 basicamente o Nacional, né, que está empatado, e o Sertãozinho, né, que está com 24 pontos, e o 15 Nacional com 22. Como já falou também, o próximo jogo do Nacional contra o Água Santa, que está lá embaixo.
E o próximo jogo do Sertãozinho é contra o Oeste também, já falou, né? E aí na última rodada, o Sertãozinho pega a Portuguesa, que também é um time que está lá embaixo. Pode né? chegar dependendo de uma vitória para fugir do rebaixamento. Né? E o Nacional vai pegar o Rio Claro, como também já falou. O Rio Claro já está né? naquela situação como a Inter, né? Que já não tem mais chance de cair, classificar também é muito difícil, então já está mais naquele turma que já está pensando numa sequência de anos. O Oeste vencendo o Sertãozinho, ele empata em número de pontos com o Sertãozinho, sim, é isso mesmo, né? E passa por conta do saldo de gols. Hoje o saldo de gols dos dois é o mesmo número, né? 6, se eu não me engano, 6 positivo, tanto para Sertãozinho quanto para o Oeste. Então, o Oeste vencendo, automaticamente o saldo de gols dele será melhor que o Sertãozinho, né? Então, por isso que eu acredito que o Oeste ainda está na briga. Daí para baixo do Oeste é o próprio Penapolense, que veio de 2 derrotas, aí ficou um pouquinho mais para trás, ficou numa situação meio complicada. Né? Eu acho que, como o Ramon disse, né? Eu acho que se o 15 vencer as suas 2 próximas partidas, a chance, acho que da gente realmente avançar na competição é grande, devido a esses confrontos aí difíceis que os nossos adversários têm, né, Ramon? Os confrontos são difíceis para todo mundo. Acho que tem um outro jogo aí que pode pegar uma equipe já classificada, uma equipe sem pretensões, mas mesmo assim não é fácil da mesma forma. E eu acho que o 15 fazendo a parte dele aí, eu acredito que até nessa rodada já o 15 tem a grande chance de entrar no G4, o Oeste joga a vida, eu acho que tem grandes chances aí do Sertãozinho não conseguir, né, passar pelo Oeste, e mesmo o Água Santa, a gente viu aí, o Água Santa quase venceu o Audax, né, acabou tomando gol no finalzinho, então a gente sabe que também é um time com investimento alto, é um time que a cobrança pela vitória vai ser gigante, porque se cair o prejuízo lá é muito grande, então não vai ser fácil para ninguém. Eu acho que a gente vencendo aqui o Audax tem uma boa chance de terminar a rodada ou em terceiro ou em quarto lugar. Então, reforçar aqui de novo, né, Roberto, a importância do torcedor no estádio nessa quarta-feira. Os ingressos já estão à venda desde a semana passada. Desde a última sexta-feira. Desde a última sexta-feira, os ingressos já estão à venda. Teremos promoção de novo para as mulheres. E aproveitar aqui, né, Evandro? Claro. Dizer que a gente teve um desencontro de informações lá no clube, né, no último jogo. A gente fez uma promoção onde a mulher pagava meio ingresso, né? Mas houve um desencontro de informações e foi passada a informação de que seria vendido esse meio ingresso para as mulheres até o intervalo da partida, mas não foi repassado exatamente isso para os bilheteiros, né? E algumas bilheterias acabaram vetando essa meio ingresso para as mulheres no momento da partida, né? Foi passado às vezes para eles ali que era até o meio-dia apenas. Então, por essa questão dessa confusão aí, a gente pede desculpa, né, para todas as mulheres aí por esse desencontro de informações, e até em virtude disso a gente refez essa promoção para esse jogo. Então, mulher novamente vai pagar meio ingresso para esse jogo contra o Audax, só agora sim, lembrando, né, sim, até claro. o dia do jogo, até o meio-dia do dia do jogo, ou seja, até meio-dia de quarta-feira é vendido meio ingresso para as mulheres. Funciona para os funcionários da Raizen e para o pessoal da Unimed. Exatamente, também, né? A gente aí padronizou, né, como funcionários da Raizen, funcionários da Unimed, apresentando os seus cartões, RG, cliente Unimed, isso. Tem o meio ingresso até o meio-dia do dia da partida, a gente padronizou nisso. Então, mulher também vai pagar meio ingresso até o meio-dia da quarta-feira. A questão da torcida também, é bom destacar aí, né? O 15 tem ainda até essa tradição de concorrer aí com as melhores médias de público, e na última semana agora, né, no domingo, o Guarani colocou 9.000 pessoas, né, no jogo contra o Penapolense, então acho que está na hora da torcida do 15 aí aumentar essa média. Lógico, esse número é bastante grande, mas torcedor chegar um pouquinho mais, aí quem sabe a gente tem umas 4, 5 mil pessoas apoiando o 15 nessa partida. Isso aí. Exatamente. E voltando ao assunto dos concorrentes, né, a gente comentava, o que preocupa um pouco no Sertãozinho é que ele cresceu na hora certa, que a gente diz, né? Nesse último jogo, o Sertãozinho ficou 3 vezes atrás do placar do Votuporanguense, foi buscar o empate, né? Então, eu acredito que esse jogo contra o Oeste será um jogo chave por conta do que estamos com o Oeste também joga a vida deles na competição, né? Então, eu acho que a gente isso sabe vai que dizer muita coisa. As duas equipes têm um bom investimento, né? O Sertãozinho investiu bastante antes daquela partida que infelizmente a gente saiu derrotado lá em Sertãozinho. A gente já falava, né, que eles estavam em ascensão e realmente confirmaram isso até agora, né? Mas o Oeste, por outro lado, é um time que tem a sua sede agora em Barueri e vem daí da Série B do Campeonato Brasileiro, um investimento muito grande, tem lá a arena
ao seu favor, não com torcida, não, né? Mas com um belo campo, né, para se jogar, uma estrutura muito grande. Então, realmente, vai ser um confronto muito interessante e vai ser antes do jogo do 15 de Piracicaba, um dia antes, né? No horário da nossa partida, nós já vamos saber, porque Oeste e Sertãozinho jogam amanhã, jogam terça-feira, 7h30 da noite, e o Nacional joga à tarde, né? Nacional e Água Santa, no período da tarde, 3 horas da tarde. Então, na nossa partida, quando começar, a gente já vai ter um panorama legal aí, né? A gente acredita num quadro positivo, e quem sabe que a gente pode ir até para a terceira posição, por que não, né? Dependendo aí, uma derrota do Sertãozinho, o Nacional não vencendo o Água Santa, o 15 vencendo o Audax, a gente pode ir até para o terceiro lugar aí. Claro que esse é o cenário mais otimista, né? Mas, né, vamos torcer para isso. O 15 com 22 pontos pode chegar até 28, né? Com 2 vitórias, 6 pontos. O Nacional também, né? Se tiver 2 vitórias, também chega a 28. E o Sertãozinho com 24 chega a 30. Então a gente tem que, além do 15 ganhar, né? É a nossa torcida, também tem que torcer ali ou pro Nacional ou pro Sertãozinho perder uma ou empatar outra para eles ficarem um pouco abaixo ali do 15, né? O Sertãozinho, do Sertãozinho ele não pode, ele tem que perder um dos 2 jogos, né? Porque por conta do saldo de gols, a diferença é muito grande entre 15 e Sertãozinho, fica difícil do 15 tirar essa diferença. Então, um empate lá entre Sertãozinho e Oeste ainda não seria tão bom para o 15, né? Ainda não poderia ultrapassar o Sertãozinho nesta rodada. Então, um dos 2 jogos... O empate do Nacional já resolve. O Nacional, sim. Agora o Sertãozinho tem que perder um dos 2 jogos. Eu acho que, talvez eu fale agora aqui por todo o torcedor, mas acho que estando nas semifinais, acho que não importa se vai classificar em quarto, terceiro, segundo, né? Tem a menor dúvida. Acho que tanto faz se vai ser o Sertãozinho, se a gente vai pegar, né, a vaga do Sertãozinho, do Nacional, né? Eu acho que tanto faz, né, Ramon? Quem a gente vai enfrentar, isso não importa. Acho que o que importa já é uma vitória, a gente tá lá disputando e aí mostrar a força do 15 e conseguir o acesso. Força do Barão, força de Piracicaba. Tenho certeza que se a gente chegar, teremos grandes semifinais aí. Tenho certeza que o Barão vai estar muito bonito, né, novamente. Acho que a única vantagem do primeiro e segundo é que decide em casa, né? O segundo jogo é em casa, né? Tem vantagem de resultado igual? Não, daí semifinais disputa. A gente lembra também que semifinais são 2 jogos, né? Ao contrário da decisão, a final num jogo só. Mas num campeonato de acesso, assim, a semifinal acaba ganhando mais importância do que a própria final, né? É um jogo de festa. Quem passar para a final já sobe, né? A final já tá as 2 equipes comemorando. O jogador deve ter comemorado um já, pouquinho. Né? O Du passou por isso como assessor em 2011, né? Na partida contra o... Era o jogo único também, né? Se eu não me engano. Em 2011 era... Final, isso, Também já está naquela situação. Claro que ser campeão é muito mais gostoso, né? Mas aí já tá as 2 equipes, vamos dizer assim, com o objetivo cumprido, né? Queria saber de vocês 3, né, que estão lá dentro do clube, se vocês têm mais contato com os jogadores, como que tá a cabeça deles, né? Se existe essa ansiedade porque eles vão definir essa semana o futuro do 15, né? Se vai passar para a semifinal ou não. Como que vocês estão percebendo os jogadores lá? Olha, acho que confiança é a palavra que define esse momento, né? Confiança por conta do bom momento também que o clube vive, né? Eu citei o Sertãozinho que vem numa sequência boa, mas nossa sequência também é muito boa. 3 vitórias seguidas, né? E esse empate contra o Nacional, ou seja, de 12 pontos possíveis, nós conquistamos 10, né? Então, ter uma confiança muito grande e a ansiedade faz parte, né? Querer que chegue logo o jogo para decidir, para ver o que vai acontecer. Mas eu sinto em todos os jogadores, própria comissão técnica, né? Começou hoje o dia, já aquela troca de mensagens, que chegou a semana, está na hora da gente definir essa classificação. Então, a gente vê no semblante de todos bastante confiança de que os resultados positivos virão e que dará tudo certo. Eu acho que mais do que ansiedade, acho que é vontade, né, Evandro? Vontade de realmente fazer, né, o que tem que ser feito, de conquistar essa vaga. Então, mais do que ansiedade, acho que é a vontade mesmo de coroar esse trabalho, né, que foi tão difícil, né, até agora. Então, o pessoal também tenho certeza que está levando com muita seriedade isso daí, com muito foco, porque não está nada ganho. Aliás, estamos em 5º ainda, mas é bom ter, né, essa oportunidade de decidir essa semana aqui. Eu acho que o que o 15 sofreu, né, no início da competição, com alguns resultados, né, um pouco mais elásticos, isso os jogadores sentiram bastante e agora isso acho que vira ao contrário, né? Vira um combustível a mais aí para ser um momento de superação, um momento final aí do campeonato, né? Muita gente aí quando o 15
acumulou as 2 derrotas iniciais ali, né, do Rio Claro e do Oeste, achou que o 15 ia brigar lá embaixo e os jogadores mostraram força para reverter esse quadro. Então acho que a gente chega também num grande momento, com confiança, mas sempre respeitando os adversários, mas com grande chance, eu acho, de conseguir a classificação. Bom, próximo jogo então, né, como a gente já falou, contra o Audax, na quarta-feira, dia 21, às 8 horas da noite, ingressos já estão à venda. E aí o último jogo no sábado, dia 24, às 3 horas da tarde. Né? Todos os jogos vão ser às 3 horas, e aí vai ser o momento decisivo, né, final, que a gente vai ver se o 15 vai para a semifinal ou não. E para a gente encerrar, a gente vai falar sobre um reconhecimento que o 15 teve, né, ganhou, que foi o selo OAB da Criança e do Adolescente 2018. É um selo em reconhecimento ao trabalho com as categorias de formação do 15. E a gente foi lá no Barão gravar uma matéria que a gente vai conferir agora. O 15 de Piracicaba teve uma importante conquista fora dos gramados pelo trabalho realizado nas categorias de formação. O 15 recebeu o selo OAB da Criança e do Adolescente de 2018. Fomos avaliados e comprovado a nossa capacidade de estar auxiliando a criança e o adolescente dentro das nossas categorias de formação por uma entidade tão credenciada como a Ordem dos Advogados do Brasil. Eles tiveram aqui 2 representantes do Conselho da Criança e do Adolescente, 2 dias aqui conosco, acompanhando nossas atividades, alimentação, treinamento. Depois nós tivemos também que apresentar o nosso projeto dentro do Conselho, lá na Ordem dos Advogados, e graças a Deus fomos agraciados com esse importante selo de reconhecimento dos bons trabalhos prestados pela categoria de formação. O que nós fazemos aí de diferente, um dos grandes fatos é o certificado de grupo formador, né, que ele nos obriga a ter um acompanhamento médico, dentário, psicológico, nutricional, e além disso nós oferecemos uma estrutura de treinamento, de material esportivo, de material de fisioterapia muito bom. E nós sabemos que dos 90 meninos aproximadamente que nós temos, 2 ou 3 serão jogadores profissionais. Então não deixa de ser um trabalho social muito relevante, o jeito que nós vamos devolver esses meninos para a sociedade de Piracicaba, sendo que 70% desses meninos são da nossa cidade aqui de Piracicaba. Então o trabalho social é muito importante que o 15 faz dentro das suas categorias de formação. O clube nos fornece material de trabalho, local, transporte, tudo bom e melhor. Acho que no interior, inclusive, é uma das melhores categorias de base em questão de estrutura. Estádio que a gente tem, local de treinamento que a gente tem, é tudo bom. Eu acho que até dá para tirar parâmetros com clubes maiores, até clubes grandes, tipo São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Acho que a estrutura que a gente tem aqui é muito boa. Agora as equipes Sub-15 e Sub-17 se preparam para a estreia do Campeonato Paulista no dia 7 de abril. A preparação está sendo boa, temos 4 jogos para fazer aí, junto na preparação, no torneio. Fizemos 2 amistosos e para o dia 7 de abril, que é a estreia no campeonato contra São Carlos aqui no Barão. Esperamos fazer um belo jogo, fazer uma boa campanha no campeonato, para voltar a ser o 15 Piracicaba na base muito boa, cara. A estrutura aqui é muito boa, o trabalho, e a gente tem o respaldo da diretoria, o respaldo de todos para a gente fazer uma ótima campanha. A expectativa é muito grande, né? Tipo, o trabalho que a gente fez, toda a preparação. Inclusive a gente até está num campeonato agora, nesse torneio no CT esportivo, vem tendo grandes expectativas por conta dos jogos que a gente vem apresentando. A equipe é muito boa, qualidade, a estrutura que o clube está dando para a gente trabalhar, inclusive os treinamentos, a gente tem grandes expectativas nesse campeonato, até mesmo a gente almeja o título com essa equipe que a gente tem hoje. Através da parceria com o SEMAI, todos podem contribuir com as categorias de formação do clube. Nós temos essa parceria, que é uma lei municipal, onde o cidadão pode doar espontaneamente R$1 para as categorias de formação do 15. Todo esse diferencial, esse trabalho bem feito que o 15 faz é custoso, tem um custo fixo muito elevado e nós temos um déficit mensal de aproximadamente R$20 mil. Então, uma forma do torcedor e da população mais fácil ajudar
dentro dessa colaboração espontânea com o SEMAI. Então eu peço para aqueles que estão assistindo, que possam, que conseguem contribuir, colabore, doe-se R$1, porque é muito importante para que esse trabalho social continue sendo feito do jeito que é apresentado pelo 15, muito bem organizado, muito bem sólido e muito focado no social, que é um investimento teoricamente baixo. Você vai estar contribuindo com R$12 no ano com um trabalho social, com 90 garotos. É um investimento muito baixo, mas que de grande relevância para a nossa cidade. Bom, a gente pôde ver aí, né? A gente conversou com o Matheus lá, que é o coordenador das categorias de formação, e o Ramon está aqui, né? Eu queria que o Ramon explicasse mais como que foi esse processo de reconhecimento, né? Para que a OAB desse esse selo para o 15. Então, na verdade, faz parte da proposta até do 15, como acho que o Matheus, quando veio aqui, já expôs também. É um trabalho que visa dar maior credibilidade para o que a categoria de formação do 15 vem fazendo, né? O 15 hoje, ele, além de contar com certificado de clube formador, que a gente também já abordou aqui, o 15 é uma das instituições inscritas no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e agora conseguiu, né, obter esse selo da OAB junto, o 15 mais 19 entidades da cidade somente conseguiram chegar, né, nesse selo. E é bom esclarecer para o torcedor, para todo mundo que acompanha o programa, que não é algo protocolar, algo fácil de se conseguir, né? Nos dois casos aí que eu citei, tanto na inscrição no Conselho da Criança e do Adolescente Municipal quanto da OAB, o 15 passa por uma auditoria muito grande. Eu acho que é muito importante que o 15 se submeta a isso, né? Mesmo que, às vezes, vamos supor aí que a gente não conseguisse esse selo, a gente saber no que nós estamos falhando. E, felizmente, a gente conseguiu o selo, mostramos que o nosso trabalho é bastante sério, né? Esse selo trata-se de um reconhecimento de que o trabalho feito com crianças e adolescentes é feito com responsabilidade. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem lá hoje mais de 100 meninos, né? A maioria deles da cidade de Piracicaba, em que fornecido assistência psicológica, nutricional, alimentação, treinamento, odontologia, médico. Então, é um trabalho, além do trabalho de formação de atleta, é um trabalho de formação de pessoas. E esses selos que a gente tem recebido, né, tanto da OAB agora, quanto certificado como formador, é só o reconhecimento de que o trabalho vem seguindo um caminho responsável, né, um trabalho com toda a responsabilidade e que cada vez mais a gente vai buscando esse reconhecimento. A gente, mais uma vez, a gente fala aqui das categorias de formação, né? A gente já falou outras vezes, porque, como o Ramon falou, é um trabalho bem feito, e não só de formação de atleta, né? Mas de formação de cidadãos também, né? Com certeza. E lembrar os resultados em campo, né? As equipes sub-15 e sub-17 voltaram a atuar pelo torneio preparatório do Desportivo Brasil. O sub-15 perdeu por 3-1 para o Red Bull. E o sub-17 já conseguiu sua primeira vitória, venceu por 1-0, né? Esse é um torneio tão importante. A gente comentava, né, Ramon, da importância das equipes disputarem esse campeonato com a estrutura, né, que tem lá no Centro Esportivo Lunengo Brasil e diante de adversários tão fortes, né, visando o Campeonato Paulista que estão batendo a porta aí, né? Exatamente. Acho que o que o 15, né, precisa, a categoria de formação, para evoluir no campo dos resultados, né, além da estrutura que a gente já sabe aí o quanto está evoluindo, é enfrentar grandes equipes. Eu acho que esses torneios com equipes como o Desportivo Brasil, Red Bull, Ituano, que são todas equipes com uma estrutura, se não semelhante, melhor que a nossa, mesmo que às vezes o resultado em si não venha, mas os meninos vão ganhando essa experiência para a hora que chegar no Campeonato Paulista, isso com certeza vai fazer a diferença. É o que a gente chama ali a rodagem desses meninos. Esses meninos precisam estar atuando não só no Campeonato Paulista, enfrentando equipes até mais fortes, que isso aí o 15 vai colher os frutos depois ainda. A gente vai ver esse ano. Com certeza o Campeonato Paulista, acredito que vai ser muito bom para todas as categorias. Restam mais 2 jogos, né? Próxima rodada no fim de semana, sábado pela manhã, são nos mesmos horários do Campeonato Paulista, sub-15 às 9, sub-17 às 11 horas da manhã, o Ituano na última rodada, né? E depois na quarta-feira da semana seguinte tem a disputa do 3º e 4º lugar e a final, né? Então, independente da colocação aí, restam mais 2 jogos para o torneio preparatório ser encerrado e depois já é Campeonato Paulista. Quando que inicia o Campeonato Paulista? O Campeonato Paulista é para as 2 equipes dia 7 de abril. Começa no Barão da Serra Negra contra o São Carlos, né? Então a gente já convoca o torcedor aí para comparecer.
A gente fica por aqui então com o nosso programa 15 na TV. Queria agradecer mais uma vez ao Ramon pela presença aqui e também volto sempre, né? Mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, ainda mais para estar divulgando coisas tão positivas aí como esse selo que a gente recebeu recentemente. Então a gente continua trabalhando e se Deus quiser na próxima, quando eu estiver aqui, a gente talvez já esteja até na Série A1, vamos torcer para que os resultados venham. É isso aí, trabalhando e torcendo também, né, Ramon? Exatamente. Torcendo, às vezes, na arquibancada lá também. Vai ficar onde posicionado lá no Barão? A gente agora é lá em cima, né? A gente procura onde dá mais sorte. Se o jogo tá difícil, a gente desce, passa na cabine do pessoal da assessoria. A gente está aí tentando apoiar o 15, trazer sorte, algo que faça a diferença de alguma forma. É isso aí, um abraço pro Caco, né, que acompanha nosso programa lá na Alemanha, né, acompanha na internet depois, então, mesmo lá na Alemanha, ele não deixa de acompanhar o 15 de Piracicaba, procura os jogos na internet aí quando possível, então um abração para ele, estar sempre ligado no nosso programa, né, muitos elogios, né, ao nosso programa, então um abração pro Caco aí. Esse é um espaço importante pro 15, né, até na Alemanha o pessoal todo acompanha e está sempre elogiando o trabalho. É isso aí, o Ramon, obrigado pela presença, foi o homem mais elegante do 15 de Piracicaba. Nós ficamos por aqui então com o 15 na TV. Você pode sempre acompanhar as nossas redes sociais, tanto da TV Unimap quanto do 15 de Piracicaba. E até a semana que vem. Tchau.